Olá, tudo bom? Então hoje eu fiz um stories perguntando se dava para fazer uma perícia em gabinete, porque justamente eu fui nomeado numa perícia, né, onde seria realizado uma inspeção in loco, porém a reclamada peticionou dizendo que a empresa não existe mais, o pavilhão foi devolvido, enfim, e que a perícia tinha que ser feita em gabinete. No primeiro momento a gente sabe que, óbvio, né, que uma perícia ergonômica não cabe dentro de um gabinete, né? Você não vai conseguir fazer uma perícia ergonômica no seu consultório, no gabinete do fórum, como a perícia ia acontecer essa semana. Mas a gente não pode fazer um preconceito disso. É importante que a gente vá e resolva isso, né? Vá desenvolver pelo menos a entrevista para ver o que acontece. Você não pode deixar o juiz sem nada, assim, não vou fazer porque não existe mais local de trabalho. Calma! Você tem que verificar tudo antes. Então eu li o processo, identifiquei o que o cara fazia, os documentos sanitários ali, observei várias coisas e aceitei a perícia e disse, vou fazer. Se no fim do caminho, no decorrer, não dá para fazer, a gente peticiona e explica que não dá, mas você não pode dizer que não num primeiro momento, porque muita coisa pode acontecer. E nesse norte, o que aconteceu? Eu pensei, bom, vou coletar os depoimentos e aí nós vamos poder fazer o que a gente já viu em diversos processos, que é fazer uma avaliação por similaridade, por outra tarefa avaliada em outro momento, em outro local, equiparando os depoimentos e as informações coletadas da organização do trabalho com aquela atividade similar que você já avaliou. Ou você, nesse caso não existe um local, né? Então você não vai poder ir lá, mas às vezes não existe o posto, mas você pode ir na empresa e simular, fazer uma simulação daquilo. Ou ainda nós temos a prova emprestada, que é importar de outros processos um laudo pronto e usar o que tem lá como prova emprestada. Isso já aconteceu diversas vezes. Nesse caso, o que aconteceu? Chegando lá, o reclamante alegou que as tarefas e as atividades da empresa foram transferidas para outro lugar, que a empresa foi vendida, né? Foi vendido a estrutura, o maquinário, tudo foi vendido para um outro lugar, para um terceiro, e que esse terceiro assumiu toda essa formatação e que a tarefa existe em outro lugar. E aí, o que você faz? Obviamente que você não determina, você não escolhe nada, que você é um longamano, você é uma extensão do pensamento do juiz, mas quem manda no processo é ele. Então você não vai sair tomando uma atitude, não, vou fazer, levanta e sai da sala e vai fazer a perícia, pega o reclamante por baixo do braço e vamos lá ver o que é. Nada disso. Você coleta os depoimentos e você peticiona. Olha, como é uma perícia ergonômica e o cerne da perícia ergonômica é a avaliação in loco, eu preciso fazer uma avaliação in loco. E o reclamante alegou que essa tarefa que ele desenvolvia está acontecendo em outro lugar, em outra empresa, enfim, deu o nome da empresa, e você explica isso para o juiz. E ele toma a decisão, né? Ele decide se vai querer que a perícia continue ou não. Se vai ter essa perícia ou não vai ter. Até porque ele vai ter que intimar essa empresa que não tem nada a ver com o processo. Tipo assim, é a mesma coisa que você tem a sua empresa, que você recebe uma intimação. Olha, vai ter uma perícia aqui dentro da sua empresa, de um processo do João que você nem conhece, nem sabe. Então a empresa vai ter que acionar o seu jurídico, conversar, né? Enfim, tem todo um contexto por trás disso. Então, assim, respondendo à pergunta da enquete, você vai conseguir fazer dentro do gabinete? Não, muito provavelmente não. A não ser que você tenha coisas assim, por exemplo, uma análise ergonômica onde você tenha lá a descrição das tarefas. Você tem a análise ergonômica lá rica em detalhes. Ou se o indivíduo tem um problema de coluna grave e ele levantava sacarias de cimento, sacarias de café, sacarias de farinha. Bom, aí você não precisa de uma perícia ergonômica, você já tem uma norma ISO que está dizendo, como é que se diz, uma prova simplificada. Olha, se alguém levanta 50 quilos o dia inteiro, é óbvio que não vai fazer bem para a coluna lombar do indivíduo. A norma ISO 11228, anexo 1, já diz isso. Então, dentro do gabinete, se você tivesse essa informação, você poderia dizer para o juiz, olha, foi identificado no relato do reclamante que existiam levantamentos de cargas diários, 500, 600 sacarias, não sei,
acima de 25 quilos, que é o que a norma não recomenda, e ponto, entrega para o juiz. Mas neste caso, que é uma tarefa que envolve movimentos finos da mão, é uma espécie de montagem, né, de elementos, encaixes de elementos finos, com rosca, com pontear com, esqueci o nome agora, com estanhador, quer dizer, é outra coisa. Não tem como você identificar o problema da pessoa, né? Não tem como você contar ciclo, aí não tem o que fazer, você vai ter que fazer a visita em loco. Então, não julga, não faça um preconceito da perícia antes de você se mergulhar e vasculhar todas as informações, porque o juiz ele espera muito de você, ele é o leigo, ele precisa de um suporte e ele conta com você, ele espera isso de você, né? Ele espera que o perito resolva este problema, que é a questão envolvendo a perícia ergonômica. Então você não pode deixar o juiz pendurado no pincel, o juiz na mão, dizendo, não vou fazer e pronto, e o juiz que se vire. Não, ele conta com você para dar algumas alternativas. Então antes de negar, não existe local de trabalho, acabou, terminou. Calma. Analisa o processo, verifica os documentos sanitários, verifica se tem análise ergonômica, aceita fazer a perícia entrevistando as partes, coletando o máximo de informações, para aí você escolher o caminho que você vai seguir. Se você vai seguir pela similaridade, se você vai seguir pela simulação, se você vai seguir pela auditoria, se você não vai seguir nada. Vai dizer, olha, infelizmente, especificamente nesse processo, eu não tenho como exarar a minha conclusão. E você sabe, o artigo 473 é claro, a gente tem que ter um laudo construído com um mínimo de informações e resposta conclusiva aos quesitos do juiz e das partes. Então, se a gente não tiver isso, o laudo vai restar prejudicado. Então, não dá para entregar uma coisa de qualquer jeito e também você não pode abandonar o juiz e deixar ele a ver navios. Beleza? Esse é o meu conselho do perito para casos onde não existe mais o local de trabalho. Um grande abraço.